Antes de mais, eu queria começar já por agradecer a vossa participação nesta sessão. Para alguns já deve ser a quinta vez que estão nestas sessões de início do barómetro. Já devem saber certamente mais que eu em muitas das questões que vão sendo colocadas. Esta é uma parceria que já há 5 anos com a EY, que entretanto também mereceu a adesão. Pedir a todos para colocar aí o micro, para conseguirem desligar o micro. E que, entretanto, também teve o apoio da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e depois, este ano também com uma parceria nova com a Associação de Profissionais de Serviço Social, que sempre demonstrou um enorme interesse nesta matéria e que nos honrou de se associar à iniciativa de barómetros de internamentos sociais, que também, evidentemente, são dos profissionais que têm mais interesse nesta área e conhecimento, e fazia-nos falta realmente no desenvolvimento do barómetro de contar com a associação que representa os profissionais do serviço social. Portanto, este ano temos aqui não é um triunvirato, é realmente uma quádrupla de parceria, a APA, a EY, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Associação de Profissionais de Serviço Social. Eu vou ser o mais breve possível, vou pedir à Joana Cerejo, que é a nossa parceira da EY, que vai dar acompanhamento à execução do barómetro, para que faça a apresentação geral. Dou também nota de que este é um problema que se mantém, apesar de tudo. Acreditamos que no ano passado existiram alguma evolução por termos realmente trabalhado em conjunto e conseguir ter dados qualitativos que nos permitissem demonstrar a importância deste tema para conseguirmos fazer uma gestão mais adequada dos doentes em internamento, e que foi particularmente relevante para libertar camas para conseguirmos atender convenientemente os doentes Covid. E mais uma vez este ano lançamos então esta quinta edição do barómetro, que será aplicada então com referência ao dia 17 de março. Eu desde já passava a palavra à Joana Cerejo e depois deixo à vossa consideração a colocação de perguntas e de questões ou comentários que entendam colocar. Joana. Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta quinta edição do Barómetro de Internamentos Sociais. Antes de mais, queria agradecer à APA por este convite, aos parceiros da iniciativa, bem como aos participantes. Sem a ajuda de todos vós, esta iniciativa não teria certamente o sucesso que tem vindo a ter. Ora bem, começando aqui, deixe-me só... Sim. Começando aqui pelo nosso plano de atividades, este está dividido em 3 principais fases. A primeira, de preparação, em que existiu uma revisão da matriz de recolha de dados, conforme o Dr. Miguel também já referiu nos e-mails. Foram identificados os coordenadores, desde já muito agradecemos pela participação, e em que finalmente se inclui este webinar, cujo objetivo é esclarecer as dúvidas que eventualmente poderão ter surgido do primeiro contacto com os fecheiros e com a própria ferramenta. Quem tem vindo a acompanhar a iniciativa de anos anteriores poderá já ter-se apercebido que a ferramenta é nova. Gostaríamos já de realçar que, em termos de perguntas e estruturas do questionário, não existiram muitas alterações significativas e, portanto, a grande alteração estará também no layout e em algumas questões que iremos analisar de seguida. Esta ferramenta dá-nos uma série de opções de análise adicionais que não tínhamos na nossa ferramenta anterior. Na fase seguinte, vamos então iniciar a recolha de dados, sendo que os dados reportados referem-se ao dia 17 de março, conforme referido. Disponibilizamos 2 templates, um primeiro para auxiliar a recolha de dados junto dos serviços e um segundo com uma estrutura muito semelhante ao próprio survey, para suportar a agregação de dados para introdução posterior na ferramenta. Também de realçar que esta fase irá desenrolar-se de 17 a 26 de março e, portanto, até lá também terão a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor as perguntas e a própria ferramenta. Numa última fase,
A nossa equipe irá proceder à análise de dados e à estruturação dos relatórios com os resultados do barómetro, bem como desenvolver as respectivas infografias para cada um dos participantes. Irá ainda existir uma apresentação pública de resultados a acontecer na semana de 26 a 30 de abril. Aqui passando, para quem não conhece o questionário, o mesmo está dividido em 3 principais secções. Uma primeira de caracterização da entidade hospitalar, nomeadamente ao nível da sua dimensão, entre outros fatores. Uma segunda secção de caracterização do número de internamentos desagregado por tipo de episódio, faixa etária e respectiva causa. E ainda uma terceira para a quantificação dos dias de prolongamento dos episódios de internamento hospitalar, para além do período clinicamente necessário. Já agora, se alguém tiver algumas questões, podemos depois abordá-las no final ou também podem interromper no decorrer da apresentação, estejam à vontade. Temos aqui um overview dos vários elementos que foram referidos nesta apresentação, nomeadamente o template de recolha de dados nos serviços, o template para suporte ao coordenador de forma a consolidar a informação para posterior introdução na ferramenta e, por fim, o overview da própria ferramenta. Preparámos um slide adicional que não foi partilhado anteriormente, que diz respeito à tipologia de motivos inerentes aos internamentos. Desde já agradecer o valioso contributo da APSS, que colaborou na revisão da classificação dos internamentos. Portanto, os mesmos estão divididos em 3 grandes grupos e que se desdobram num conjunto de causas. A primeira, de causa social, em que os motivos podem ser de incapacidade de resposta familiar ou do cuidador, a própria recusa familiar ou abandono, situações de reorganização familiar, incapacidade de resposta de familiar ou cuidador em períodos de Covid-19 e outras causas de índole social. A segunda causa, mais ligada a questões organizacionais e de sistema âmbito social, em que os motivos podem ser o aguardar a resposta para a admissão em cuidados de apoio domiciliários, centro de dia, a falta de capacidade das ERPs para garantir as condições de isolamento necessárias, a falta de capacidade do serviço de apoio domiciliário, centro de dia, para prestar os cuidados a doentes com infecção por Covid-19, aqui o tempo de resposta para a admissão na estrutura residencial para pessoas idosas, o aguardar da negativação de teste para infecção por Covid-19 para a admissão nas ERPs para pessoas idosas, o aguardar da resposta para a admissão em centros de acolhimento temporário, o aguardo da decisão judicial e aguardo da vaga em comunidade terapêutica. Peço desculpa estar a passar por todas elas, mas de facto tem sido, a maioria das dúvidas de anos anteriores estão muito ligadas aos motivos e, portanto, daí termos criado já este slide adicional para termos a oportunidade de olharmos para cada um deles. Depois, a terceira causa, mais ligada a questões organizacionais, nomeadamente de sistema integrado de saúde, os motivos podem ser o tempo de resposta para a admissão e hospitalização domiciliária, para a admissão na rede de cuidados continuados, para a admissão na rede de cuidados paliativos, admissão na rede de cuidados de saúde mental, e aqui temos um erro, peço desculpa, nós depois vamos fazer a correção, o aguardar da resposta de estruturas provisórias de apoio à Covid-19, o aguardar da negativação de teste para infecção por Covid-19 para a admissão na rede de cuidados continuados, o aguardar da vaga em estruturas de saúde mental e ainda outras causas de índole organizacional e de sistema. Relativamente a conceitos usados no survey, independentemente de eventuais esclarecimentos que possam vir a ser feitos a posteriori, temos aqui 3 principais conceitos. O volume de negócios que diz respeito aos proveitos totais da unidade hospitalar, o índice de case mix a considerar que será o do contrato de programa e em caso de dificuldade em qualificar o episódio médico ou cirúrgico, utilizar a referência do serviço que originou o internamento.
Portanto, agradecemos desde já a vossa atenção e colaboração. Caso alguém tenha alguma questão, por favor, estejam à vontade para as fazer agora, mesmo ou depois usando os nossos contactos que estão na apresentação e que também vamos partilhar com todos os participantes. Obrigado, Joana. Vamos então a aguardar aqui as vossas questões e mais uma vez agradecer a vossa participação neste barómetro, que também é tão importante e que sem a participação dos colegas nos hospitais torna-se bastante difícil, evidentemente, conseguirmos ter esta recolha de dados. Eu creio que temos a Alexandra Lopes, que já colocou a mão no ar, por favor. Olá, boa tarde novamente. Não sei se me conseguem ouvir, sim? Perfeitamente. Sim. Pronto, eu queria dar os parabéns a esta iniciativa e nomeadamente a esta nova configuração, porque assim conseguimos de facto especificar e dar mais expressão e maior visibilidade, não é, aos diferentes parâmetros, porque nos anos anteriores havia como que, digamos, uma mistura entre a componente social. Antes de mais, deixe-me apresentar, portanto, desculpe, eu sou assistente social e da Direção de Serviço Social do Hospital São João, e na altura havia uma certa dificuldade em conseguir diferenciar o que era o motivo social do que eram os cuidados integrados em termos de saúde. E a grande dificuldade, isto também depois é notório em termos regionais, a grande dificuldade em termos do protelamento de altas por motivos sociais, muitos deles relacionados com causas sociais derivadas do próprio sistema, das ERPs, da Segurança Social, dos centros de acolhimento, que são realidades diferentes do que acaba por... E estou expectante para ver o que é que do barómetro vai sair. Exato. Muito obrigado. Obrigada. Eu creio que o resultado também, que era a ferramenta que agora está a ser utilizada, que era também agora os contributos da própria APSS, que nos ajudaram também a melhorar o próprio questionário, são essenciais para que realmente conseguimos fazer evoluir e manter a atualidade e a utilidade do barómetro. Mas muito obrigado pelo comentário. Mais alguma questão? Algum comentário? Miguel, queres também dar aqui algum contributo? Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Eu gostava de acrescentar algo que eu penso que pode não ter ficado claro e que convém até para que todos os coordenadores, durante o processo que vão ter de envolvimento da instituição na recolha de dados, possam ser o mais efetivos possível. Este barómetro deste ano, nós queremos, grosso modo, classificar ou obter dados relativamente a dois grandes grupos de doentes. Por um lado, os doentes Covid e, por outro, os doentes não Covid. E, portanto, o próprio questionário está feito de maneira a desagregar esta informação, mas isso pode exigir da parte dos coordenadores, provavelmente, algum trabalho complementar. Ou seja, o barómetro, à semelhança da edição do ano anterior, quer medir também o impacto destes internamentos inapropriados também no universo de doentes Covid, e essa recolha deve ser feita de forma desagregada. O questionário e todas as folhas de todos os documentos de suporte à recolha dessa informação estão construídos nessa ótica e era esta a nota que gostaríamos de deixar em termos daquilo que for o trabalho prévio que tiverem que fazer para a recolha dessa informação à data do dia 17, ou seja, de hoje a uma semana. E voltar a reforçar, obviamente, que estamos disponíveis para, através dos contactos que foram disponibilizados nesta apresentação, para esclarecer qualquer dúvida que possa vir a ocorrer. Era isso mesmo, Miguel. Realmente nós, durante o processo agora da recolha de dados, estamos sempre disponíveis, quer a equipa da EY, quer a Alexandra Santos da APA. Eu não sei se a Alexandra também pode só aparecer aqui um bocadinho para conhecerem, se já conhecem a cara. Aqui está ela. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Sim, já conhecem a cara por trás do e-mail e que também vos pode dar apoio no preenchimento
do questionário e, evidentemente, também a equipa da UI. Portanto, nós sabemos sempre que existe sempre aqui várias interações e necessidade de algum esclarecimento. A ferramenta este ano é nova, nós acreditamos que é melhor do que o processo anterior, mas evidentemente podem existir sempre dúvidas e vão existir certeza. E da nossa parte tem a total colaboração para a colocação das perguntas que surgirem, e vamos continuar a melhorar este processo para que consigamos ter os melhores dados possíveis para influenciar também a tomada de decisão. Miguel, também não sei se valerá a pena anunciar a data que temos prevista para depois a divulgação dos dados. Já agora. A data que temos prevista para a apresentação pública dos resultados será a última semana de abril. Não está fechada ainda uma data em concreto, mas serão depois, obviamente, divulgados pelos veículos de comunicação da APA e também junto de todos os coordenadores a data da apresentação pública, mas será na última semana do mês de abril. Uma vez que após a recolha dos dados, obviamente, seguir-se-á um período de 3 semanas para uma análise e para uma leitura final entre todos os parceiros, para depois serem apresentados no final, na última semana do mês de abril. 23 a 30 de abril. Como sempre, também enviamos sempre os dados por hospital, individualmente, não é que os dados por hospital não são conhecidos, mas publicamente, mas cada hospital recebe os seus próprios dados e pode trabalhar também esses dados. Não sei se há aqui mais alguma questão, algum comentário. De qualquer forma, é a nossa disponibilidade total para qualquer esclarecimento e agradecer-vos este empenho em colaborar nesta iniciativa, que julgamos realmente ser muito útil e louvável. A todos, muito obrigado. Boa tarde.